noite. Boa noite a todos. É mais um prazer estar na sua presença hoje para continuar nossa escola de oração. Hoje estamos na 6ª parte e estamos dando continuidade ao nosso estudo desse livro, O Caminho da Oração Vitoriosa. Estamos no capítulo 3. A oração é um conflito espiritual. Começamos a estudar isso tem 2 semanas atrás. Então você pode ir na nossa página CMC Brasil, no Facebook, no Instagram, para acompanhar a 6ª parte, se você não pôde participar. Mas antes, vamos orar, para convidar o Espírito Santo para vir aqui, para nos ensinar, para ensinar as pessoas que vão nos ouvir, as pessoas que vão nos ouvir depois. Espírito Santo, te convidamos por essa noite. Vem nos ensinar, vem falar através de nós, vem usar minha boca para poder falar, vem abrir meu coração, abre o coração de cada um aqui, cada um que vai nos assistir hoje, as pessoas que vão nos assistir depois. Me ajuda a falar de maneira clara, Senhor, de forma a ser entendido, compreendido, Senhor. Eu penso que muitas pessoas vêm a escutar essa mensagem e ter a vida delas transformada. Me ajuda a explicar bem essa parte, essa outra parte, né, do capítulo 3 do livro O Caminho da Oração Vitoriosa. Venha ensinar muitas pessoas. Traga todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como do costume, eu sempre começo a fazer uma revisão. Já estamos no capítulo 3, já andamos um pouco. São no total, se não me engano, são 14 capítulos, mais um outro capítulo, são 15 capítulos, cujo um capítulo é relacionado às questões práticas da oração. Então, se você está se conectando a primeira vez, pode ir na nossa página CMC Brasil, no Instagram ou no Facebook, e ali você vai ter as outras lições, a lição 1, 2, 3, 4, 5, para poder acompanhar, entendeu? Mas iremos fazer uma pequena revisão hoje. E se você também pode entrar em contato conosco através do Zap, o DDD 21 969 80 9396, ou por e-mail cmcirj@gmail.com. Estamos contentes e felizes de te atender. Então, a escola de oração, a gente começou vendo algum pensamento sobre oração. Acho que é sempre bom dar uma relembrada sobre algum pensamento. Esses pensamentos são pensamentos que vêm de homem de oração, da Bíblia. É importante, pois um dos pensamentos é: a oração é o trabalho mais importante na Terra. A oração é um trabalho muito difícil. A oração é a maior coisa que podemos fazer na Terra para que o reino de Deus avance. Então, você quer avançar o reino de Deus? Ora. É através da oração que a gente avança o reino de Deus. A oração é o trilho no qual a locomotiva do poder de Deus se move. Se não me engano, isso vem de Watchman. O poder de Deus está disponível, mas para se mover, a gente tem que orar. Orando, a gente move Deus. A oração é mais poderosa que uma bomba atômica. A oração é o maior poder de todo mundo. A oração é a coisa que coloca o reino do diabo na maior confusão. Os maiores soldados do exército de Deus são soldados que oram. Não são pregadores. São pessoas de oração. Então, as pessoas mais determinantes no corpo de Cristo são homens e mulheres de oração. A oração é a
prioridade dos homens espirituais. A oração é o caminho para o coração de Deus. Através da oração, podemos mover Deus. Através da oração, podemos governar com Deus. Mas ali dentro dos princípios que a gente está estudando. Porque tem alguns princípios a respeitar. Devemos respeitar algum princípio. Os homens são impotentes contra homens que oram. Todas as coisas são possíveis ao que oram com fé. A oração é mais importante que a pregação. A oração é a coisa que causa o maior medo ao diabo. Pessoas fortes fazem oração forte. Pessoas fracas fazem oração fraca. E pessoas que oram nunca aceitam não. Eles prosseguem até que os seus pedidos sejam concedidos. Então, se você é uma pessoa de oração, busca a vontade de Deus, aplica os princípios que a gente está vendo aqui e vai até o final. A maior preocupação de Satanás é impedir que o cristão ore. E a verdade é que o culto nas igrejas evangélicas, com a menor participação, o culto é o culto de oração. Irmão, é um problema mundial. Já vi isso na África, na Europa. Bom, eu nunca fui na Ásia. Aqui na América Latina, pelo menos Europa, África, América Latina, o pessoal não quer fugir. Todo mundo foge do culto de oração. O descuido da oração é um dos maiores pecados. O descuido na oração é um desastre. A Bíblia fala de orar sem cessar. Jesus ordenou que a gente tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Jesus falou, eu digo a vós, o que eu te digo a vós, eu digo a todos, vigia e orar. Irmão, devemos vigiar e orar. É importante. Se você não está orando, comece a orar. Muitas pessoas oram rápido. Não deve ser, você é minha, não. A oração você me dá, não. A oração você me abençoa, não. É passatempo. Ouvir a Deus é entender o que Deus quer. Buscar a vontade de Deus. Meus irmãos, são esses princípios de oração que a gente está estudando aqui. Porque nesse livro aprendemos sobre muitos princípios de oração. Então, como já falei, o caminho da vida é o livro que o caminho da oração vitoriosa. O caminho da oração vitoriosa é o livro que a gente está estudando. Entendeu? É um livro escrito pelo professor Dr. Zacarias Tanefumon, que é um homem que chegou a passar de 15 a 6 horas só com Deus, diariamente. Entendeu? É um homem que teve mais de 60, na vida de mais de 60 períodos de retiro de 3 dias a 21 dias. Tipo, durante 3 dias fechados, ele fala com ninguém. 21 dias, só para buscar Deus. Ele teve o que a gente chama no nosso ministério encontro dinâmico com Deus, que são meditações. Na vida dele, ele anotou mais de 18 mil meditações. Era um homem de oração. Ele chegou a orar mais de 8 horas por dia. Ele organizou cruzada de oração, período de 40 dias, muitos dias, orando, cada noite, cada dia, por um período, pelo menos, acho que era pelo menos 6 horas. Ele teve 57 cruzadas. Ele tinha um caderno de oração. Acho que tem meu caderno aqui. Cadê meu caderno? Ele tinha um caderno de oração assim, onde ele anotava os tópicos. No meu caderno de oração era eu tô bebezinho, eu tô
3.181 pedidos. Na minha avaliação, quando eu olho meu caderno, eu ainda não contei direto, mas quando eu vi segundo minha avaliação, ele tem mais de 1.000 tópicos. Mas, posso dizer, sem exagerar, mais de 2.000 tópicos respondidos. Mas o irmão tinha mais de 50.000 tópicos de oração respondidos. 50.000, irmão. Entendeu? Ele trabalhou para discipular a pessoa em oração, para treinar a pessoa em oração, para treinar líderes. Ele orou, jejuou. Ele é um homem de jejum, como falei. Ele fez mais de 250 jejuns de 3 a 40 dias, bebendo água e água suplementar com vitamina solúvel. Água e vitamina solúvel. Então, o livro Oração Vitoriosa é um livro que foi escrito a partir de uma experiência de oração. Tipo, os irmãos passaram um período de várias semanas orando das 9 da noite às 3 horas da manhã. E a partir disso, na igreja sede do nosso ministério em Yaoundé, ele vira a necessidade, na verdade da sede no passado, ele vira a necessidade de escrever um livro para compartilhar o que Deus estava ensinando com eles. E a partir dali que nasceu esse livro. É fruto de uma cruzada de oração. Entendeu? Esse livro ensina sobre o princípio de oração. Esse livro, por exemplo, ensina sobre o quê? O que é oração? O Senhor Jesus em oração. O fato que a oração é um conflito, isso que a gente está vendo agora. Ensina o fato que a vontade de Deus na oração e a questão de esperar em Deus em oração. Ensina sobre a necessidade pessoal do cristão. Ensina sobre as limitações de Deus. O que pode limitar uma pessoa que está orando? Esse livro ensina sobre louvor e ação de graça. O livro ensina sobre importunação, súplica, intercessão, jejum, orar em espírito, quer dizer, orar em língua. E esse livro também mostra como uma igreja local pode orar. Dá alguns exemplos, a partir do exemplo do modelo da igreja de Yaoundé. Entendeu? Então, a partir desse livro, você pode aprender a orar por você, entendeu? E depois ter alguma questão prática no final. Nossa intenção é de estudar esse livro. Iremos capítulo após capítulo. E estamos no capítulo 3. A oração é um conflito. Se você quer ter as outras lições, a gente está acompanhando o livro. Eu posso dizer indiretamente, lendo o livro com vocês. Entendeu? A gente começou a ver o que é oração. A oração acontece quando a vontade de um cristão está de acordo com a vontade de Deus. Para adorá-lo, agradecê-lo, louvá-lo e pedir tanto quanto receber dele. Então deve ter acordo entre a vontade de Deus e a vontade do cristão. Então a oração é primeiramente buscar a vontade de Deus e depois pedir que Deus cumpra sua vontade. A oração é a insistência de que a vontade de Deus seja feita, que é estabelecida no céu, seja feita na terra. Entendeu? A oração, Deus vai permitir várias vezes que a oração não seja cumprida, respondida até. Não, Deus vai permitir que a vontade dele não seja feita por um certo tempo, até encontrar uma pessoa que vai orar para que ele cumpra sua vontade. Então tem coisas que vão aparecer, por que isso está acontecendo? Isso tá acontecendo? Tem vários problemas que estão acontecendo no mundo só porque Deus não encontrou pessoas que vão orar. Ou talvez que vão orar da forma correta. Quando Deus não encontra essas pessoas, tem um momento que ele vai esperar. Porque o céu é governado pela terra. Deus tem a vontade dele no céu. Ele quer uma pessoa na terra que ele vai revelar a vontade. A pessoa na terra aceita a vontade de Deus, recebe a vontade de Deus, depois manda de volta a vontade de Deus em oração. Entendeu? É um processo assim. Acho que nesse livro deve ter uma figura que exemplifica isso. Não sei se tem essa figura. Se tiver, eu vou falar. Acho que eu não tenho aqui. Mas tem algum outro livro que tem isso. Tem uma figura que mostra que a oração é como minha mão aqui. Deus está aqui em cima, ele tem a vontade dele. Tem um cristão aqui embaixo. O cristão faz o que? O cristão busca a vontade de Deus. Deus revela a vontade.
o cristão ora, ou Senhor, como sua vontade de Deus decide fazer. Deus, na soberania dele, decidiu agir assim. Por que não sei? Eu só posso falar que ele decidiu assim. Entendeu? Quem são as pessoas que oram? Uma pessoa que ora deve ser uma pessoa consagrada a Deus. Se você não é consagrado a Deus, não pode orar. Entendeu? Se você, porque a oração é provavelmente a oração do Pai Nosso, que seja em Lucas 11, ou Mateus 6, 9, a Bíblia diz o quê? Nosso Pai. Então você tem que ter um relacionamento com Deus para poder orar. Entendeu? E você tem que ser a entrega a Deus. A oração é uma completa entrega a Deus, como apenas uma preocupação. Que o seu nome seja santificado, sua vontade feita. Entendeu? Esse é o primeiro fardo. A oração é pedir e receber do Senhor a perfeita vontade dele e o cumprimento dessa vontade. A oração é um conflito, porque tem 3 pessoas envolvidas na oração. Tem você, tem Deus, tem o inimigo, que não quer que a vontade dele seja feita. Então você deve buscar Deus para Deus te revelar a vontade dele e orar para que a vontade dele seja feita e expulsar em oração Satanás. A oração é um trabalho muito duro. E Deus tem prazer em ver a gente depender dele, orando. A oração é um trabalho persistente. Quando abordamos oração, devemos ter em mente que isso é um negócio total para pessoas totais. Tipo um negócio que precisa de sua completa entrega. Aquele que pensa que a oração é a ciência moderna computadorizada na qual você digita, aperta um botão e obtém a resposta, está completamente enganado. A oração é orar, oh Senhor, oh Senhor. A oração é um trabalho persistente. A falta de oração é pouca oração, ou oração sem efeito. Tem pessoa que ora pouco, ou pessoa que ora não vê resultado. Isso é a falta de oração. E a falta de oração é se tornar um inimigo de Deus. Falta de oração. Todos os que não oram se fazem inimigo do Senhor da oração. Falta de oração é um esforço determinado para garantir que o pecador esteja perdido no inferno para sempre. Isso que é a falta de oração. A gente também viu que Jesus em oração, acho que isso é o segundo capítulo do livro. A gente viu Jesus em oração. Jesus começou o ministério dele orando. Ele terminou o ministério dele orando. E a gente estudou 12 fatos sobre Jesus em oração. Eu só vou listar os fatos, mas você pode voltar para ver. Para Jesus, a oração não era, antes de tudo, uma questão de pedir e receber. É uma questão de comunhão, companheirismo com Deus. A oração para Jesus servia para obter orientação. A oração para Jesus era uma questão de guerra espiritual. A vida de oração de Jesus era poderosa. Ele intercedia. Ele intercedia. A oração para Jesus era importunação. Ele importunava a Deus. A oração para Jesus era uma questão de vigiar. A oração para Jesus era um mecanismo para pedir e receber coisa do Pai. A oitava coisa sobre a vida de oração é que ele orou pela igreja. Jesus orou muito pela igreja. A nona coisa sobre a vida de oração de Jesus é que ele suplicou. Orou com profundo fervor. A 10ª coisa sobre a vida de oração de Jesus é que ele ensinou as pessoas a orar e ordenou que orassem. A 11ª coisa sobre a vida de Jesus é que ele viu que a oração de Jesus era um companheiro mútuo. Então Jesus orou e jejuou. E a 12ª coisa que eu gostaria de dizer sobre a vida de oração é que a vida terrena de Jesus, vivida no poder da oração, terminou em oração. Então ele começou orando, ele terminou orando. Entendeu? Era uma vida mergulhada na oração. Então, se você quiser mais detalhes sobre a vida da oração de Jesus, vai ver nossa lição, terceira e quarta lição. A gente explicou, detalhou mais sobre essa questão. E depois a gente atacou o capítulo 3 sobre o fato que a oração é um conflito.
A gente começou a ver isso, acho que 2 semanas atrás. E porque, como a gente já viu, tem duas vontades mestras em conflito. Tem a vontade de Deus e a vontade de Satanás. A oração dos filhos de Deus se torna a maior oposição que poderia haver para a causa do inimigo. O diabo tem formado uma força tremenda, usando a trindade total que é composta pelo diabo, a carne e o mundo para atacar a oração. Então, Satanás tem trabalhado de maneira muito forte e firme. Porque a gente não vê orar, não. Porque a igreja não ora. Não é de hoje, mas a gente sabe. Então, como Satanás ataca a oração? Ele ataca a oração através da ignorância. Entendeu? Você diz que o seu povo perece por falta do conhecimento. Então, o diabo mostra para as pessoas que não é necessário orar. Porque tem gente que acha que não é necessário orar, não. A pessoa não. O diabo deixa as pessoas com falta do conhecimento sobre a necessidade da oração. Tem gente que não sabe que é necessário orar. Tem gente que não sabe. E o diabo é um destrutor incansável que está buscando as pessoas que oram para enfraquecer elas, para destruir elas. O diabo ataca a oração fisicamente. Tem um momento que você quer orar, você está cansado. E já aconteceu que a gente está no culto de oração, estou cansado, o culto acaba, não tem mais sono. Enquanto o culto estava lutando contra o sono, bebendo água, levantando, mas desde que o culto acabou, o sono foi embora. Entendeu? E quando você lê o exemplo do Jó, Satanás atacou o Jó de todos os ângulos. Às vezes é assim que ele faz com a nossa vida de oração. Qual é o caminho da vitória? A gente é vigiar a oração. Jesus falou, vigiar e orar. A gente já viu isso. Devemos vigiar e orar em oração, irmão. O que é vigiar? Para vigiar, uma das maneiras de vigiar é de atacar Satanás em primeiro lugar. De destruir o plano dele antes que ele manda. Entendeu? Tipo, como no futebol, jogar no campo adversário. Se assegura que a bola fica no campo adversário, não no seu campo. Entendeu? Então, antes mesmo que o plano de Satanás, por exemplo, você já destruiu o plano de Satanás para amanhã, outro dia. Então, hoje você já ora pelo dia da manhã, pela semana seguinte. Você já controla o seu dia, a sua vida orando. Controla a sua igreja, o seu ministério orando. Você começa a orar pelo próximo dia, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. É importante que as famílias façam assim. Que os casais façam assim. Que as igrejas façam assim. O que é vigiar? Vigiar é uma condição de estar espiritualmente, fisicamente, totalmente alerta e quieto diante de Deus para que ele possa nos revelar coisa para você abrir os seus corações e mente para coisa que você não veria de outra maneira. Entendeu? Vigiar é ficar atento. É não se deixar levar ao cansaço. É não se deixar levar a, a fadiga, o desânimo. Vigiar e orar. Então, hoje, iremos ver um exemplo prático sobre a questão do conflito. Hoje vamos ver o caso de Neemias. Vamos fazer o nosso estudo hoje basicamente nas 30 próximas minutos, mais ou menos. Vamos ver o caso de Neemias. Então, antes de entrar nessa questão do caso de Neemias na Bíblia, tem um caso prático. A partir disso, a gente vai aprender como agir. E se você quer mais detalhe, você pode ler esse livro, tá bom? Você vai ter mais detalhe, mais entendimento. Como agir em caso de ataque repentino?
Quer dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo. É possível ser nascido de novo num país onde, devido ao fracasso da igreja em colocar o diabo no lugar certo, a fortaleza do diabo está completamente estabelecida. Você pode ser um pioneiro num lugar onde Jesus ainda não foi nomeado e logo o diabo está na ofensiva. Você pode ser atacado repentinamente e ferozmente pelo maligno. O que você tem que fazer? Tipo, você sofre ataque. Tem momento, irmão, já passei por um momento, até acho que nesse momento, passando por um momento, tem um momento que você sente que parece que o Brasil, como o Brasil, a gente fala, a casa está caindo, a casa está pegando fogo, a batata está assando, como as pessoas falam. Por quê? Tem um momento que parece que está de todo lado. Como fazer? Vamos ler Salmo 118, versículo 10 a 12. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me, tomaram acerca de mim, mas em nome do Senhor eu a despedaçarei. Cercaram-me como abelha, porém apagaram-se como fogo de espinho, pois o nome do Senhor as despedaçarei. Então, o que a gente devemos fazer? Isso é o Salmo 118, versículo 10. Se Satanás está te atacando, você tem que despedaçar ele, destruir, em oração, destruir todos os planos inimigos contra você. Não sei onde você está sofrendo. O caminho da vitória é despedaçar através da oração e continuar a despedaçar até tudo ficar em pedaços. Pedaço imponente. Tal guerra arrasa o reino do inimigo. Ela destrói, semeia tanta confusão nesse reino que o inimigo é capaz de voltar a si e destruir-se. Então, irmão, devemos atacar. Tem um momento que se você vê que as coisas não estão indo na sua vida, você tem que se levantar e falar, não, em nome de Jesus, Jesus venceu na cruz, Jesus não deu a vitória. Porque tem muitos momentos que o cristão age como se Jesus não venceu na cruz. Jesus venceu na cruz. E temos em Jesus a vitória. Jesus nos deu a vitória, irmão. Lá em Colossenses capítulo, vou verificar aqui, irmão, um segundo. Colossenses, acho que capítulo 2, o capítulo 3, vou verificar aqui. Colossenses, a Bíblia diz o seguinte, já estou chegando lá. Capítulo 2, versículo. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Jesus venceu todos os governantes desse mundo espiritual na cruz. Então você deve proclamar essa vitória, porque a oração é também proclamar a vitória de Jesus. Você sabe como quando Satanás atacou Jesus, Jesus usou a palavra para falar não a ele. Mesma coisa, se você vê um ataque, você fala que doença, você foi vencida. Tal coisa, você vê pecado, você foi vencida na cruz. Eu sou morto no pecado. Tem que proclamar. Entendeu? Também podemos ler Jeremias 51. Em Jeremias temos também um exemplo idêntico. Em Jeremias 51, do versículo 20 a 23. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: você é meu martelo e minha espada, diz o Senhor. Como você despedaçarei nações e destruir muito reino. Como você destruiu o cavalo e o cavaleiro, o carro de guerra e o condutor. Como você despedaçará homem e mulher, velho, criança, rapaz e moça. Como você despedaçará pastor e rebanho, lavador e boi, oficiais, lavador e boi, capitães e oficiais. Retribuirá a Babilônia. Não, tá bom. Entendeu? Então, Deus despedaçando, destruindo. Em oração. Em oração você fala, destrui o plano inimigo contra minha família, destrui o plano inimigo contra minha vida, destrui o plano inimigo contra o meu ministério, destrui o plano inimigo. Orando, destruindo assim, pela autoridade que te foi dado a Jesus. Mas, irmão, se você ainda não se entregou a Jesus, não faça isso. Primeira coisa, se arrepende, se entrega a Jesus. Se sua vida não está correta com Deus, conserta sua vida. Porque se você quer começar um conflito espiritual enquanto não está bem com Deus, não vai dar certo, não vai dar errado. Vai dar errado. Entendeu? Muitas pessoas têm falhado na oração, porque como a gente viu, a oração é para a pessoa consagrada, pessoa que tem uma comunhão,
uma relação com Deus, que estão andando com Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. Isso que Deus quer. Se você não está nesse, nesse quesito, tipo, uma pessoa que está correto, não entra no conflito espiritual, por favor. Antes de entrar no conflito espiritual, primeiramente se assegura que você está bem com Deus. Entendeu? Porque o conflito espiritual, não estando bem com Deus, é buscar problema para nós. Infelizmente, muitos cristãos entram em conflito espiritual quando tem o pecado na vida delas, quando tem a desobediência na vida delas, quando tem a falta de perdão, falta de amor na vida delas. Se tiver um pecado conhecido na sua vida, não entra no conflito. Pede perdão a Deus. Cara, você é Pai Nosso. Entendeu? Pede perdão a Deus. Conserte-te com Deus. Se você tem que pedir perdão para uma pessoa, abrir perdão a uma pessoa, faça isso. Não entra no conflito sem estar bem com Deus. Não deixa qualquer brecha. Não deixa a menor brecha, entendeu? Então vamos agora ver o exemplo de Neemias. Neemias, você pode ler Neemias, o livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 15 a 23. E vamos estudar esse capítulo. E a partir do caminho da vida, do caminho da oração vitoriosa, vamos fazer algumas considerações. Bom, se você conhece, Neemias tinha uma comissão divina, mas havia muitos adversários. Deus mandou ele achou favor nos olhos do rei Artaxerxes para reconstruir as muralhas, entendeu? Ele chegou lá, teve adversários que se opuseram, e eles desenvolveram uma estratégia que deve ser um exemplo para nós, para a igreja, entendeu? Ele desenvolveu uma estratégia que deve ser uma igreja, para a igreja, porque mesmo que aconteceu no lado físico, a gente pode conjecturar isso no lado espiritual e usar isso como ferramenta, porque nós que estamos trabalhando para avançar o reino de Deus, a igreja, tem conflito e o inimigo está lá, trabalhando. Mesmo se é de forma invisível, ele está trabalhando. Talvez você não sabe, mas ele sabe, ele está lá sabendo o que ele quer, entendeu? Então vamos ler. Neemias capítulo 4, versículo 15 a 23. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui comigo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade de meus servos trabalhava na obra, metade deles tinha lanças, os escudos, arco e arco-aço. Os líderes estavam por destra de todas as casas de Judá. Os que edificavam o muro, os que faziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão a fazer, a outra mão tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia uma espada cingida nos ombros, nos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade delas tinha a lança desta subida da árvore até ao sair das estrelas. Também, naquele mesmo tempo, diz o povo, cada um como seu servo fica em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda e dia na obra. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos a nossa vez. Cada um tinha suas armas e águas. Então aqui é Neemias 4,
Versículo 15 a 23. Então, isso fala da estratégia do Neemias quando ele ouviu que o inimigo queria atacar. Entendeu? Então, o que sai dessa passagem? A primeira coisa é que Neemias se preparou tanto para construir, tanto para a batalha. Então ele dividiu o exército. Tinha alguma pessoa que estava construindo, outras pessoas preparadas para qualquer ataque dos inimigos. E tinha alguma pessoa que trabalhava, mas também tinha uma arma, tipo com uma mão fazia o trabalho, outra mão tinha uma arma pronta para se defender se o inimigo atacava. Entendeu? Uma mão construía, a outra segurava a arma. Todos estavam envolvidos sem exceção. Uma coisa é que nessa construção do Muro de Jerusalém, todo mundo estava envolvido na construção, todo mundo também estava envolvido na proteção. Uma das forças da equipe de Neemias era a capacidade de mobilizar todo mundo. Uma das maiores fraquezas da igreja hoje é que a igreja todo mundo não está mobilizado. Não. Na igreja é uma tragédia, irmão. A igreja, todo mundo não está mobilizado, não. As pessoas fogem. Entendeu, irmão? Todo mundo não está mobilizado, não. Todo mundo não está mobilizado, não. É bem triste, irmão. Saber isso. Porque na igreja, a gente fala oração, tem gente que não vem, não. Pode cantar, explicar, eles não vêm, nunca vão aparecer. Não vem no culto de oração, não. Vamos jejuar? Não vou jejuar, não. Vamos orar? Se a oração é 2 horas, ele pode vir meia hora. Nunca vai vir orar do início até o fim. Estão sempre fugindo. Qualquer batalha espiritual. Eles, Neemias, o time dele, ele guardava enquanto construía. E colocava uma guarda para a noite. Então, o Neemias vigiava de noite e de dia. Eles estavam construindo só de dia, mas a vigia era feita de noite e de dia. E não é um erro que a gente comete hoje. Às vezes a gente só vigia de dia, de noite a gente não vigia. A igreja vai estar sempre vigiando, de noite e de dia. A Bíblia fala que Satanás ele é um leão, rugindo, buscando quem devorar. Irmão, que seja de dia ou de noite, se ele te pega, ele te pegou. Ele não tem dó nem pena, não. Ele está buscando alguém para devorar. Se você brincar, ele te devora. Ele está nem aí. Ele está nem aí. Você brincou, ele te devora. Entendeu? Ele está nem aí. Está nem aí. O tempo chegou em que os guerreiros de oração não devem só orar. Santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. A gente não deve só orar para o reino de Deus, a vontade de Deus. Mas, bem que orar para isso é maravilhoso, mas devemos também orar para derrubar o reino do inimigo e orar contra a sua vontade. Devemos orar para que a vontade do inimigo não se faça. Devemos orar contra a vontade do inimigo na sua vida, na sua família, no seu bairro, na sua nação e pelo mundo. Ou seja, ora que a vontade do inimigo não seja feita na minha vida, na vida da minha família, a vida da minha esposa, nossa filha, a vida da minha grande família, a vida da grande família, que não seja feita na vida de cada um que está me ouvindo, na vida do Rio de Janeiro, na vida do Brasil, na vida do mundo, Senhor. Que eu te peço, Senhor, que a vontade do inimigo não seja feita, Senhor. Mas que seja a sua vontade que seja feita. Então, irmão, a gente deve orar para que a vontade de Deus seja feita e, ao mesmo tempo, orar para que a vontade do inimigo não seja feita. É um aspecto da oração que a gente não deve falhar. Orar para a vontade de Deus se cumprir, mas orar para destruir a vontade de Satanás. Entendeu? Porque se você só ora que a vontade de Deus seja cumprida e você não ora para destruir a vontade de Satanás, a vontade de Satanás se cumprir vai, de uma maneira ou de uma outra, retardar ou talvez ou impedir, retardar a vontade de Deus. Ou fazer que a vontade de Deus não vai se cumprir da maneira que Deus queira, Deus vai ter que esperar mais.
Entendeu? Deve haver um esforço poderoso e deliberado na oração, não somente para edificar o reino glorioso do Senhor, mas também para derrubar o reino maligno. Então, devemos trabalhar em oração para edificar o reino de Deus, para edificar os irmãos, para que os irmãos sejam firmes na fé, mas também para destruir a vida de Satanás na vida das pessoas. Porque tem muitas pessoas, você vê um casal tá indo bem, de repente, o homem sente uma atração por outra mulher e vai e se deixa levar. Muitas vezes, irmão, é que Satanás atacou. A Bíblia fala com o momento que Satanás se levantou contra Israel. Satanás se levantou contra Israel. Quer dizer que Satanás tinha um plano. Eu vou ler isso. Satanás tinha um plano contra Israel. Se levantou e instigou Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que você sabe, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, Satanás levou ele a fazer o... Como chama esse negócio? Fazer o... Ok. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Primeira Crônicas. As Crônicas. Vamos lá. Vamos ler. Para falar que, irmão, não é brincadeira, não. E devemos aprender. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Entendeu? Satanás se levantou. Satanás pode se levantar contra você, contra sua família, contra seu bairro, sua nação, contra o mundo. Devemos orar. Eu não sei. Talvez se tivesse alguém para orar por Davi, Davi não deveria ter caído nessa armadilha e depois, acho que mais de 70 mil pessoas morreram por causa disso. Satanás pode se levantar. Ou você abre meus olhos, cada um que está me assistindo, que vão me assistir, para ver que Satanás pode se levantar. E para me excitar a pecar. Ou Senhor, me ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Temos que encontrar alegria e satisfação no estabelecimento da vontade de Deus. Mas também devemos encontrar alegria e satisfação na deposição da vontade de Satanás. Tipo, em destruir a vontade, na destruição da vontade de Satanás. Entendeu? Tudo que for feito para estabelecer o reino de Deus terá sua aprovação, e tudo que foi feito para derrubar o reino de Satanás também terá a aprovação de Deus. Então, se você está trabalhando sinceramente para avançar o reino de Deus, Deus vai aprovar. Mas também, se você está orando, trabalhando para destruir o reino de Satanás, Deus vai aprovar. Os dois estão fundamentalmente interligados, pois não podemos estabelecer o reino de Deus totalmente até que tenhamos derrubado o reino do inimigo. Então, derrubar o reino do inimigo para o reino de Deus se estabelecer. Porque se o reino do inimigo não é derrubado, o reino de Deus não pode se estabelecer. Então, devemos sempre derrubar o reino do inimigo para poder estabelecer o reino de Deus. Entendeu? Derruba o reino do inimigo na sua vida para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida. Derruba o reino do inimigo na vida da sua família para que o reino de Deus seja estabelecido na sua família. Derruba o reino do inimigo no seu bairro para que o reino de Deus seja estabelecido no seu bairro. E assim por diante. Na sua cidade, no seu estado, no seu país. Derruba o reino do inimigo para que o reino de Deus seja estabelecido. Não podemos saquear a casa sem antes amarrar o valente. Tem que amarrar o diabo primeiro. Você lembre, Satanás falou para Jesus que o mundo foi dado para ele. Adão, pecando, deu o mundo para Satanás. Então, Satanás não é a pessoa que está governando o mundo assim, aqui, até que Jesus venceu na cruz. Mas ele está querendo reclamar, entendeu? Então, se a gente quer ganhar as pessoas a Jesus, devemos amarrar Satanás primeiro. Que Deus nos ajude, me ajude a ter esse entendimento. Tal tarefa pode ser feita por cristão individual apenas até um certo ponto. Tipo, a tarefa de derrubar Satanás, um indivíduo pode fazer até um certo ponto. Mas normalmente são tarefas feitas pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem mais autoridade que uma pessoa só. Deus não deu tal tarefa meramente aos indivíduos. É a tarefa de toda a igreja. E cada localidade é a tarefa da igreja local. Cada membro da igreja tem que estar envolvido. Nos dias de Neemias não houve exceção.
Não podemos ter exceção hoje. De novo, eu digo que a tarefa de toda a igreja lutar, tá batendo a oração com Deus e contra o diabo. Então a tarefa da igreja é tudo. E por isso que é importante, por nos cultos, todo mundo vem, irmão. Todo mundo vem. Em vez, se for possível, para participar de todo o culto. Não é só vir por uma parte, uma porção, não. É vir para participar do culto inteiro. É vir para estar presente no culto inteiro. É vir para vir aprender no culto inteiro, entendeu? A igreja é colocada numa guarda permanente contra o marido. A igreja deve se colocar em uma vigia permanente contra o maligno. Não é suficiente orar 2 horas por semana. Não é suficiente orar uma noite inteira por semana. Isso é bom. Deve ser encorajado, mas não é suficiente. Não. Isso que eu estou dizendo nesse livro. Não é suficiente. Ter o culto. A gente tem que orar 24 horas. Porque a Bíblia fala que Satanás está lá rodeando, rodeando. Lá em João, capítulo 1, ele falou, Satanás falou para Deus que estou rodeando a terra, subindo e descendo. Está rodeando, buscando quem derrubar. Então, se você está lá dormindo, não vigiando, ele pode te derrubar. Não devemos. Você pode imaginar uma guerra onde um grupo luta algumas horas, alguns dias. Pelo resto do tempo, eles fazem outras coisas. E à noite, tudo dorme. Não se torna ainda mais difícil entender isso quando é claramente entendido que o lado inimigo é forte, com multidão de soldados e todos os tipos. Entendeu? Você vê, geralmente, você vai no culto da igreja de oração, tem poucas pessoas. Você vai a outro lugar que não é de Deus, você vê tantas pessoas. Você não consegue entender. Do lugar, quase ninguém. Do outro lugar, muitas pessoas. Sabe por que é assim? Porque as pessoas são cegas. As pessoas não conseguem enxergar. Nós todos sabemos que o diabo é mais ativo à noite. Como príncipe das trevas, ele faz algumas coisas mais grandiosas a explorar. A explorar. Ele faz algumas das coisas mais grandiosas a exploração à noite. Quer dizer que é à noite que ele trabalha mais. Ele sabe que a gente está dormindo, a gente está desatento. É ali que ele trabalha mais. Então devemos vigiar sobre nossas casas. Quem entra na casa? Devemos vigiar sobre nossas igrejas. Quem entra na igreja? Quem é membro? Quem é membro? O que a igreja está fazendo, irmão, à noite? Dormindo. O que ela deve estar fazendo? Algum dos seus membros deve estar vigiando orando. Ou Deus nos ajuda sempre a poder vigiar orar cada noite. Ou se a vida, ou o Senhor nos ajuda a poder chegar nesse ponto. A igreja deve estar vigiando, irmão. Eu vejo uma coisa que tem que ser e deve ser feita. Isso que o autor do livro fala. Cada igreja, e na igreja localidade, por exemplo, a igreja aqui no Rio de Janeiro, em outros locais, deve estabelecer uma vigília de oração 24 horas, que a gente chama de cadeia de oração. Pessoa orando, hora após horas. Hoje está acontecendo um avivamento na fase algum dia lá nos Estados Unidos, onde as pessoas estão orando direto. É uma coisa assim, onde as pessoas vêm, alguém vem aí, faz 2, 3 horas, depois ele vai embora, outro pega o lugar dele, informa que a oração está sem cessar. Em Camarões, na sede, a gente tem alguma sala de oração assim. A gente tem algum lugar assim. Na sede, a gente tem lugar que hora de manhã, acho que das 10 de manhã até 18 horas. E à noite, das 10 da noite até 6 horas de manhã. A ideia é que num dia vai chegar onde vai ter 24 horas de pessoas orando. É isso que a igreja deve fazer. Está orando, batalhando, está se pondo do lado de Jesus. Isso que a gente deve fazer. Orar e orar e orar. Então, isso é o exemplo de Neemias.
tive a guerra, dividiu a equipe. E o que a gente aprende no Neemias é que a igreja deve se levantar em oração. Cristo, irmão, se levanta em oração. Que a igreja no Brasil se levanta em oração. Que a igreja no mundo se levanta em oração. Nós devemos nos levantar e orar. Orar para estabelecer o reino de Deus, orar para derrubar o reino de Satanás. Começando com sua vida, sua família, seu bairro, sua igreja, sua nação, talvez seu estado e pelo mundo. Isso que tem que ser feito. Entendeu? Então, amigo, talvez você ouvir essa mensagem hoje. Tu pode ouvir a mensagem. Tem um momento que eu falei que não se envolve em conflito espiritual se você ainda não tem pecado na sua vida. Talvez você não se reconciliou com Jesus. E você quer se reconciliar com Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus. Você pode orar corretamente. Para poder orar corretamente. Para poder mover Deus. Você tem que convidar Jesus na sua vida. Para que Ele se torne o Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus, você percebe que sua vida está errada. Você não nasceu, não vive nenhuma transformação. Talvez você vai na igreja. Pode ser evangélica, católica, pode ser qualquer lugar. Mas você vê que a sua vida está errada. Você vê que as coisas não estão como você quer. Você vê que você não está conseguindo orar. Não está conseguindo mover Deus. Eu te convido a receber Jesus. Você pode orar comigo assim. Senhor Jesus, sou um pecador miserável e perdido. Pequei em pensamento, palavra e ação. Perdoa-me todos os meus pecados e purifica-me. Acolhe-me, ó Salvador, e me transforma num filho de Deus. Vem agora em meu coração e me dê agora mesmo a vida eterna. Eu o seguirei a todo o custo, confiando no Espírito Santo para me dar toda a força que preciso. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, se você fez essa oração e que você sentiu paz no seu coração, sabe que Deus entrou na sua vida. Agora você se tornou filho de Deus. Entendeu? Comece a orar. Pede ao Espírito Santo te ensinar. Se você deseja ajuda pastoral, oração, pode entrar em contato conosco. Estamos felizes de te ajudar. Será uma grande alegria nossa te ajudar. Entendeu? Tem nosso contato na página CMC Brasil no Facebook, CMC Brasil no Instagram. Tem nosso e-mail cmcrj@gmail.com. Tem nosso telefone, DDD 21 969 80 9396. Pode entrar em contato conosco. Eu sou o pastor Haroldo, missionário da CMC. Pode entrar em contato. Também a gente está disponibilizando, se você quiser. Talvez você não sabe como orar. Então a gente tem uma... Não sei se tem um modelo aqui. Uma coisa assim. Aqui é a versão em francês. Tem a versão em português. Que a gente chama de retiro de 15 minutos. São tópicos de oração, como orar por você, seu dia, por exemplo, você pode orar para seu dia, consagrar seu dia a Deus, orar por sua família, orar por que Deus te proteja sua família, orar por seu emprego, orar por sua aparência, por sua atitude, que você consiga administrar o tempo. Então, esse tópico é para você saber de maneira como orar por seu dia, entendeu? E também tem o tópico pela noite. Você ora por sua noite, ora por alguns assuntos como seu ministério, sua missão pessoal, você ora pela cura de pessoas que são doentes, por necessidade financeira, material, você ora por o evangelho avançar no país muçulmano, no país hinduísta, o evangelho avançar na China e tudo no evangelho, entendeu? Então você pode orar, irmão, pode orar, tem meus, isso são tópicos, se você quiser, posso enviar. Tem essa parte de oração para orar de manhã, à tarde, à noite, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Entrando em contato, estaremos muito contentes de te entregar. Se você entrar em contato, te envio uma cópia da versão em português. Desses são 15 tópicos de oração que cobrem sua vida, seu ministério, sua obra, sua igreja, sua família, cobre todos os aspectos da sua vida e te ajuda a orar conforme a oração do Pai Nosso, cobrindo a necessidade de Deus, a vontade de Deus, entendeu? E te ajudando sempre a se conectar com Deus. Porque o primeiro passo da oração
confessar seu pecado e pedir para ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Isso é o primeiro passo para se conectar com Deus. Então, se você quiser, entre em contato, fala contente, compartilhar. Então, estamos chegando no final da nossa sexta escola de oração. Eu estou pensando a partir do mês que vem fazer uma escola por mês, uma aula por mês, vamos ver dependendo. E obrigado por participar. Vamos orar para encerrar. Que Deus esteja conosco, que as pessoas aprendam. Venha assistir às aulas. Vou gerar aula sobre o conflito espiritual. Espero que você aprenda alguma coisa. Então, obrigado por participar. Entendeu? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por ter nos ensinado mais uma vez sobre oração, o que é oração, como orar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que conseguiram participar, pelas pessoas que vão assistir. Senhor, eu te peço que essas poucas palavras, esse capítulo 6 que a gente abordou hoje, esse capítulo 3, essa sexta aula, capítulo 3, segunda parte, que as pessoas venham aprender o conflito em oração, como orar, como, a partir do exemplo de Neemias, Senhor, ensina cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado por todo mundo que participou. Então, vou parar a difusão aqui, entendeu? Deus abençoe, obrigado mesmo. E até a próxima aula. Acho que a próxima aula vai ser no dia 4 de março, daqui a 2 semanas. Entendeu? Fica com Deus.